falar aqui de um tema muito importante, vamos falar aqui de um tema que está presente nos nossos dias, não só hoje, mas na verdade o dinheiro e pequenas decisões do nosso presente podem fazer grande, grande diferença no nosso futuro. Mas não vamos aqui falar de coisas complicadas, vamos falar aqui de escolhas e dos nossos objetivos para o futuro. Mas sabemos que temos aqui um auditório repleto, vemos aqui muitas escolas, o qual nós agradecemos não só a confiança das escolas e todos os professores, é sempre importante continuarem aqui a embarcar connosco nestas nossas iniciativas, mas nós também queremos ouvir os nossos jovens e, portanto, queremos também dar palco às respostas deles e, portanto, é uma conversa que vai acontecer entre mim e a Carla, mas nós também queremos saber algumas coisas aí de todos os alunos e, portanto, estejam preparados. Tirem os vossos telemóveis, que eu acho que vocês têm convosco, e vamos aqui, através do Mentimeter, também sondar aqui algumas questões relacionadas com este Dia Mundial da Poupança, que coincidentemente celebra-se também hoje o dia do Halloween. Portanto, não sei se há por aí mascarados ou não, não sei se é o caso, mas os dois dias coincidem e, portanto, nós também queremos aqui perceber como é que está aqui o vosso ambiente por aí, como é que vocês estão e queremos aqui que vocês entrem no Mentimeter, portanto, aqui através do QR Code ou através de acederem ao site em menti.com e com o código que também está aqui projetado. Penso que já temos imensos alunos, eu vejo aqui imensos alunos aqui a entrar. Portanto, vamos só aqui aguardar que mais alunos consigam aceder. Portanto, vemos aqui muitos, muitos, muitos alunos. Portanto, já vamos ver mais de 1000 alunos a entrar aqui na Menti. Vamos só dar um compassinho de espera para que todos estejam preparados a poderem dar as suas respostas, não é? É isso que nós queremos. Sim, as respostas são confidenciais, sintam-se à vontade para responderem segundo a vossa intuição. Isto não é uma avaliação, é só para nós aferirmos, vá, pesarmos qual é aqui a perspectiva maioritária em relação ao dinheiro. Vamos ver, ainda temos muitos, muitos alunos e ainda vemos aqui escolas a entrar, portanto, o nosso número Entrarem. continua a aumentar. Há aqueles que se estão a juntar a nós, muito bom dia. Eu vi que alguns professores me estão a dizer que os alunos ainda estão no intervalo, assim que entrarem podem efetivamente assistir. Há aqueles que já aqui estão. Se calhar, Inês, começávamos, não é? Então, vamos lá à primeira pergunta. Quem és tu quando poupas? E aqui é que vamos saber se há aqui a bruxa do planeamento, se há por aqui o vampiro dos descontos, o zombie poupadinho. Também temos aqui o fantasma do Lago Velho, temos o morcego investidor e temos a abóbora do equilíbrio. Vemos aqui muitas respostas a entrar, muitos alunos a escolherem as suas opções e, portanto, temos aqui alunos que têm tudo sob controle, o que é muito importante, e às vezes tem aqui em questão a questão da poupança. Temos aqui também o caça-promoções, portanto, muitos alunos à procura das promoções, e este mês de novembro, que vai iniciar, tem sempre aqui um dia muito, muito ligado às promoções, que eu não vou adiantar. Depois temos também aqui muitos alunos a dizer que avançam devagar, mas não desistem, portanto, cada cêntimo com persistência sobrenatural, portanto, tem aqui esta perspectiva de grão a grão enche a galinha ao papo. Temos também aqui a questão de muitos alunos que, quando é a hora de decidir entre gastar ou poupar, há aqui alguma indecisão. Vemos também aqui muitos morcegos investidores, portanto, muitos a pensarem no dinheiro que pode efetivamente gerar mais dinheiro, portanto, com alguma prudência, e vemos aqui muitos que são pouco gastadores, portanto, como diz ali, mão de vaca, aquela célebre expressão. Muitos alunos aqui a responderem, muito bem. Inês, queres avançar? Agora gostávamos de saber assim, quando ouvem a palavra dinheiro, o que é que vos vem à cabeça? Liberdade, stress, trabalho, poupança, gastos. Temos aqui de tentar perceber o que é que vocês pensam quando ouvem a palavra dinheiro. Há aquelas pessoas quando ouvem a palavra dinheiro realmente só pensam em stress, dependendo se o têm para gastar ou não. Mas isso já é outra conversa. E então, vemos aqui também muita gente a falar em gastos, portanto, a maioria dos alunos, pelo menos é a cota parte,
grande maioria a falar em gastos, mas também vemos aqui muitas respostas relacionadas com a liberdade, o que será isto da liberdade, não é? E temos aqui uma fração minoritária que pensa em stress, talvez pela vossa idade, não sei. Muitos aqui também relacionado com poupança, e hoje lá está o Dia Mundial da Poupança, muito relacionado aqui com esta questão. E vemos aqui também muitos aqui em relação ao trabalho. Portanto, vemos aqui, maioritariamente fala-se em liberdade. E curioso, não é? Porque a nossa próxima pergunta é efetivamente relacionada com a liberdade. E o que será isto da liberdade financeira? Já que falaram tanto e escolheram tanto a opção da liberdade, o que é que será a liberdade? Ter dinheiro suficiente para viver sem preocupações? Saber gerir o meu dinheiro de uma forma inteligente e planearmos o futuro? Será que é comprar tudo aquilo que nós gostamos sem gastar tudo? Mas também há aqueles que possam ainda não saber bem e acham que tem a ver com independência. Portanto, aí vemos que temos menos respostas. Portanto, a maioria diz que é ter dinheiro suficiente para viver sem preocupações, não é? Mas também há muitos aqui que escolhem a questão do saber gerir de forma inteligente, planeando o futuro. Portanto, vemos aqui que muitos dos nossos alunos têm esta ideia de planear o futuro, de perceber efetivamente que há que ter aqui algum controle sobre os gastos, de colocar algum dinheiro de parte, não gastar tudo, portanto, podermos alcançar efetivamente aqui a nossa poupança, mas irmos alcançando também os nossos objetivos através dessa poupança. Pelo menos é isto que me parece, não achas, Carla? Acho os resultados muito interessantes, até porque não há respostas certas nem erradas. Aqui o ter dinheiro suficiente para viver sem preocupações e o saber gerir o dinheiro de forma inteligente, elas são complementares, não é? Ao passo que já demonstra o resultado, que é ter dinheiro suficiente para viver no futuro sem problemas, o outro é planear esse futuro sem problemas, mas elas complementam-se e parece muito interessante, os jovens que nos assistem já terem bem vincado esta opinião do que é a liberdade financeira. Por Muito isso temos bem. aqui um Penso, auditório muito esclarecido. Verdade. Eu penso que podemos então iniciar aqui pela nossa conversa, portanto, começar aqui pelo início, percebermos efetivamente que este foi o nosso mote para iniciarmos, mas temos aqui um longo caminho a percorrer aqui na nossa conversa. Na verdade, sabemos que o dinheiro é um recurso limitado, né? Já ouvimos várias vezes a expressão que não nasce das artes e, portanto, é preciso saber geri-lo. E muitas das vezes ouvimos falar sobre orçamento familiar, sobre estas questões de sabermos planear os nossos gastos, mas se calhar muitos jovens até pensam que isto é coisa de adultos, não é? De percebermos que efetivamente isto é coisa para pais, é coisa para adultos, não é para nós. Mas, afinal, o que é que realmente o orçamento familiar é e o que é, porque é que é tão importante, não é? Será que é importante que os jovens que nos acompanham fazerem o seu orçamento pessoal e o seu orçamento familiar, Carla? É, respondendo assim simplesmente à tua questão, é essencial, está bem? E isto de facto não é uma conversa só para adultos. É claro que o dinheiro deve ser tema, não deve ser, aliás, tema tabu, deve ser uma conversa em família, mas cada um de nós, ou cada membro da família, deve ser o seu próprio orçamento ou saber como é que andam as suas contas. Um jovem pode e deve fazer o seu orçamento, porque, como tu disseste, e bem, o dinheiro não nasce nas árvores. E apesar dos nossos sonhos serem ilimitados, nossos sonhos não têm barreiras, não têm fim, a nossa carteira tem limites. E nós, sabendo qual é o fundo da nossa carteira, temos que planear. E isso é para que serve o orçamento, não só para fazer o check-up de como está a minha finanças, não é? Cada jovem deve saber aquilo que entra, aquilo que sai, mas para poder planear melhor. Porque só com um planeamento e com um orçamento feito é que nós conseguimos dar o passo de manter aqui a pedra basilar das nossas finanças pessoais equilibradas. Por isso é essencial que cada jovem faça o seu orçamento. E o que é que devem registar no orçamento? Devem registar aquilo que recebem. Claro que estamos a falar para um público que não trabalha, mas não é por isso que não tem fonte de rendimento. Alguns têm mesadas, semanadas, outros vendem em plataformas de brinquedos, roupas que já não vestem, ganham dinheiro com isso. Prendas de anos, prendas de Natal, prendas da Páscoa, tudo isso deve ser contabilizado.
E depois, há jovens que já estão noutro patamar na relação com o dinheiro, que os pais já lhe incutem algum tipo de responsabilidade no pagamento de alguma conta que seja tua, ou dão-lhe mesada para ele gerir, por exemplo, os lanches ou os jantares fora com os amigos. Há outros que têm só a parte boa do receber e não tens ainda nenhuma responsabilidade associada, mas para esses devem já começar a planear e ver o que é que querem fazer com o dinheiro. Porque fazer este check-up da entrada e da saída do rendimento que têm e fazer um planeamento é essencial, não só para as famílias, mas para qualquer jovem. Carla, e falavas aí de fazer aqui um check-up e percebermos a entrada e saída de dinheiro. Como é que se faz na prática um bom orçamento? Há aqui uma necessidade de um Excel super XPTO. Eu já vi em alguns casos pessoas a Com fazerem Excel queries e fórmulas e tudo mais, não, não é imensas preciso. Na, coisas. reali- na realidade, basta, se nós quisermos mantê-lo simples, uma folha de papel, uma caneta, está bem? Isso é o básico. Mas claro, cada um de nós tem que saber como é que se sente mais confortável a fazê-lo. Se em vez de ter um caderninho, preferirem um Excel, perfeito. Eu lanço aqui um desafio ao auditório que nos ouve, de irem pesquisar o Kakebo. O Kakebo é um livro de notas japonês que ajuda as famílias japonesas a gerirem o seu orçamento, a planearem e a pouparem. E todos nós reconhecemos que o Japão é um país organizado. Por isso, resulta para eles um livro, um simples caderno, resulta para todos. No entanto, nós podemos recorrer a outras ferramentas e hoje em dia, graças à tecnologia, nós podemos ter o orçamento na ponta dos dedos. O que não faltam são para aí aplicações que nos permitem sacar do nosso telemóvel e registar ao momento as nossas despesas, porque o truque dos orçamentos bem feitos é mesmo este, é o registar tudo. Rendimentos, despesas variáveis, despesas fixas. Se me permitirem, posso partilhar aqui uma imagem de umas aplicações que achei bastante apelativas para o nosso Eu acho que era auditório também interessante. ficar a conhecer. Então, vamos lá partilhar aqui. Digam, por favor, se conseguem ver. Estamos a ver, Sim, ainda sem pronto. estar em Então, formato de apresentação, mas não estamos a está. ver. Pensei que já tinha carregado. Agora sim, já está em Agora formato sim, de está apresentação. ótimo, está Pronto. A ótimo. primeira é esta, a Manify. Como podem ver aqui pela imagem, ela é bastante intuitiva porque apresenta-nos este gráfico circular onde as fatias vão crescendo ou diminuindo conforme os gastos que nós façamos, está bem? Dá para introduzir as despesas que temos e ela calcula o gráfico assim. É apelativa, é user-friendly, não é? Não custa nada a usar, amiga do usuário, muito fácil e pode ser um bom aplicativo para quem quer iniciar o seu orçamento através de uma Eu vou já pegar aplicação. no meu telemóvel e vou já sacar, está bem? Vai, vai Vou, explorar, vou, boa. vou, vou explorar. Depois temos outra que é um bocadinho mais dirigida para quem gosta de jogar. Ou seja, é uma aplicação para gerir o nosso orçamento, mas tem por base um jogo. E este jogo permite-nos introduzir os nossos rendimentos e com esse rendimento nós podemos tomar opções. Ao canalizá-lo para certas coisas, e isto, no fundo, que é a Fortune City, permite-nos construir uma cidade. E, por exemplo, quanto mais prédios ou edifícios eu tenha nesta cidade, quanto mais gastei, não é? Menos poupança acumulada eu tenho. Por isso é muito gira, é interessante. Esta só tem um defeito, é que está em inglês, mas certamente os professores de inglês vão gostar, certamente, que os alunos também explorem estas ferramentas noutra língua, está bem? Pronto, por isso o que eu dizia é ter um instrumento, uma ferramenta que nos ajude a perceber como é que estão a coisa. Mas o segredo para o orçamento e para a aplicação funcionar é nós irmos introduzindo lá os dados efetivos. Porque se nós não colocarmos lá as nossas despesas, os nossos rendimentos, se não soubermos a quantas andamos, não há aplicação que nos valha. Por isso, a organização e a disciplina em carregar lá as despesas e os rendimentos é que é o truque para ter uma boa ferramenta. Não é se é Obrigada, Excel Carla. XPTO, se é um papel.
Ok. Obrigada, Carla. Estas duas sugestões foram bastante interessantes. Acho que, de facto, até a própria gamificação associada aqui a esta competência de sabermos gerir dinheiro, portanto, ter uma aplicação que ao mesmo tempo nos ajuda a gerir e Vai, estarmos entretidos a jogar, vai, acho bastante interessante. vai Obrigada, Carla, aqui também. unir o melhor dos dois mundos, não é? É verdade, é Isto ainda verdade. dá aqui um salto. Permite também que os jovens pensem na poupança. Exatamente. E já que falamos de poupança, e, portanto, hoje efetivamente é o dia da poupança, para muitos jovens, poupar acaba por significar aqui não gastar, sempre associada a não termos gastos. Mas na verdade não é bem assim, não é? Não, até pode ser ter dinheiro e não gastar, até pode estar associado aqui a uma certa falta de literacia financeira. Ou seja, preferir não gastar por medo revela que não há planeamento, que não há objetivos construídos. Por isso é que é importante nós sabermos que poupar, o conceito de poupar, é nós guardarmos parte do rendimento que temos disponível neste momento e preferir gastar no momento futuro, adiando aqui a gratificação, construindo primeiro o bolo ou aquilo que é necessário para adquirir uma coisa e depois no futuro adquiri-la. Mas isso tudo requer planeamento. E nós, e quando digo nós, não é só os jovens que nos ouvem, é os professores, nós as duas. Quando chega a hora de poupar, o que é que o português comum faz? Recebe, paga as suas despesas, vai gastando e no final do mês, se poupar, nós canalizamos para a É uma poupança. sorte, não é? Se poupar é uma sorte. É, mas isso, o que é que acontece? No final do mês nunca sobra nada. Por isso nós temos que mudar o chip. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que automatizar a poupança. Está bem? Nós temos que retirar primeiro daquilo que temos um valor certo para a poupança, seja ele muito ou pouco, não interessa, é um valor certo, temos que o automatizar. E esse dinheiro não contamos com ele, contamos sim para desenvolver um objetivo que nós tenhamos planeado. O importante é que ele seja retirado ao nosso rendimento disponível para ir fazendo crescer aqui a nossa poupança, está bem? E Portanto, não o interessa pontapé de se é muito saída ou pouco. é começar, não é? É começar e automatizar. Logo que recebemos o nosso rendimento, retiramos um bocadinho para poupar. Portanto, para Porque quem nos está a isso do não ouvir, gastar, do não gastar por não gastar, não é nada, está bem? Vão passar por tio Patinhas, forretas, tudo mais, porque mas se não sabem para que é que querem o dinheiro, não é uma aqueles que nos verdadeira estão a poupança. ouvir, portanto, a partir do momento em que receberem ou a vossa semanada ou a vossa mesada, já sabem, tirem logo este valor da poupança, certo? Logo, exatamente, canalizar Porque logo uma assim, parte para a poupança, com depois o se chegar ao objetivo final da definido. semana ou mês, ainda lá estiver mais algum, ainda sobrar, podemos juntar ao outro. Mas pelo menos aquele está garantido, não Podemos é? reforçar, podemos reforçar. E devemos Eu não sei, guardá-lo podemos onde? No milheiro? guardar em muitos sítios. No milheiro é válido, tudo é válido, desde que eu guarde. No entanto, pode não ser o mais eficiente, não é? Isto porque muitos, se calhar, já conhecem o conceito da inflação, que é a subida generalizada do preço dos produtos. A inflação é um bichinho que come o valor do nosso dinheiro. Por isso, se eu deixar o meu dinheiro em casa, dentro do milheiro ou de uma caixinha, eu daqui a 2 ou 3 anos não consigo comprar o que compraria hoje com aquela quantia. Por isso, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos guardar o nosso dinheiro, a nossa poupança, num sítio ou num produto que renda, que nos traga uma rendabilidade acima do valor da inflação. Está bem? Portanto, estás Isto tu a para dizer, não, porque desculpa, sim, é porque o estás, dinheiro parado vai perder valor. Ele tem que estar isto sempre para a eles render ali um perceberem. bocadinho. Imaginemos que nos dias de hoje um bilhete de cinema custa, não sei, 7 euros. Não faço ideia se é, senão há muito tempo que não vou ao cinema, é um facto. Mas imaginando que custa 7 euros, eu tenho ali guardado no meu milheiro cerca de valor para 3 bilhetes de cinema, para 3 idas ao cinema. Se calhar daqui a 3 anos este dinheiro já não me vai dar para 3 idas ao cinema, é isso que estás a dizer, não é? Não, se calhar só dá para duas e já nem compras as pipocas, está bem? Exatamente. Portanto, é esta a ideia de que ao longo É dos essa a anos ideia, o é valor essa a ideia, aumenta não dos é? bens e, portanto, aquilo que nós tínhamos guardado já não vai dar para comprar exatamente a mesma coisa.
Portanto, estavas tu a dizer que devemos pensar naquilo que faz crescer o nosso dinheiro, não é? Aquilo que pode dar mais rentabilidade e, portanto, termos aqui um valor que vai crescendo. Portanto, estamos a falar de investir, não é? Portanto, algo que normalmente Sim, parece que é para alguém que tem muito dinheiro, não é? Mas é disso que estamos a falar. nada disso. Em primeiro lugar, parabéns a todos que neste momento já são investidores. Porque a primeira coisa onde devem investir é em conhecimento e já deram o primeiro passo para isso, estarem a assistir a esta sessão. Depois, nem a poupança precisa de ser constituída, ou precisa de ser uh, amealhada com muitos valores, nem o investimento é só para quem tem já muito dinheiro acumulado e quer investir, está bem? Ambos podem ser dados com passos pequeninos e de cada vez. Sim? Nós podemos poupar e pegar nas nossas poupanças e investir. Mas antes de começar a investir, eu acho que deviam constituir uma poupança para terem no vosso fundo de reserva. Sim? Isto para quê? Todos nós temos imprevistos. E vocês que andam sempre com o telemóvel na mão, deixam cair o telemóvel, parte-se a vidro do telemóvel, os ecrãs que funcionem, porque há uns mais baratinhos, mas depois nós não conseguimos mexer nele para substituir, são caros. E se nós tivermos uma poupança que constitua o nosso fundo de emergência, melhor, está bem? Este também devem guardá-lo e não devem guardá-lo num milheiro, porque senão ele vai perdendo o valor, não é? O dinheiro vai passando a valer menos e devem canalizar essa poupança para um produto que nos permita quê? Resgatá-lo assim que eu tenha uma emergência. Por isso, para a poupança, que é o nosso fundo de emergência, eu devo optar por um investimento que tenha uma liquidez grande, que eu consiga resgatar a qualquer momento. E aqui estamos a falar, por exemplo, em depósitos a prazo. Para quem não sabe, os verdadeiros especialistas dizem que um depósito a prazo nem constitui um verdadeiro investimento. Porquê? Porque não tem risco associado. Um Isso é depósito a prazo importante. simples, um depósito a prazo simples tem, ou melhor, é garantido pelo fundo de garantia, que até 100 mil euros reembolsa os consumidores se o banco, por exemplo, for à falência. Ou seja, imaginem que eu tenho 1.000 euros numa conta, se o banco falir, o fundo de garantia de depósito reembolsa-me esse dinheiro. Por isso, não há aqui risco nenhum em colocar o meu fundo de emergência, esta minha poupança, num depósito a prazo. Está bem? Pronto. Mas isto em relação à poupança, para um perfil mais conservador. Porque isto para investir há vários níveis ou vários perfis de investidor. Ou vários tipos de produto que nos levam a esse perfil. Temos aqui o moderado, o conservador, não é? Que investe nos depósitos a prazo porque é uma coisa sem risco. Depois, se nós quisermos passar aqui ao moderado, podemos optar, por exemplo, por um depósito ah, num certificado da Forro, abrir uma conta ah, para comprar títulos ao Estado. Isto são títulos de dívida. Nós passamos a ser credores do Estado, estamos a Então, comprar esse nome já, certificados já da parece Forro. interessante, não é? Já parece Não interessante. é? Dá-nos aqui um empoderamento. Passamos a ter um título de dívida e que o Estado é obrigado a reembolsar. A Está bem? reembolsar-nos, não é? São, são produtos que já têm um bocadinho mais de rentabilidade. Porquê? Porque tem uma coisa muito interessante que é a capitalização de juros. E o que é isto? São produtos que têm juros compostos, em que o juro não é calculado apenas pelo capital inicial, mas sim pelo capital inicial mais o juro que rendeu no primeiro ano. Por exemplo, se for uma contagem anual, nos certificados da Forro é de 3 em 3 meses. 3 em 3 meses calculam o juro é junto ao capital investido e volta-se a recalcular sobre tudo. E isto dá um efeito catalisador, é como eu pôr fermento num bolo, cresce mais, ou Não pôr cresce sal na mais. água, que ela ferve mais depressa, não é? Assim é os juros compostos, eles ajudam os nossos investimentos a darem aqui o salto, está bem? Por isso, para a poupança simples certificados da Forro, para investimento para a poupança simples, aliás, depósitos a prazo, para investimentos
certificados de aforro pode ser uma opção. Podemos, por exemplo, optar por um fundo de investimento. Isto porquê? Porque tem outra característica muito importante, que é a diversificação. Um fundo, é constituído por vários produtos, por vários ativos financeiros. Pode ser ações, podem ser obrigações, pode ser imobiliário, podem ser mistos. Já estamos a falar de coisas mais complexas, não é? Portanto, como São complexas para eu participar sozinha. Mas através de um fundo, que isto já lá está tudo mostrado e já é gerido por um intermediário financeiro, todos os bancos comercializam fundos, é só abrir a conta e escolher. Já é aqui um produto que dá um bocadinho mais de retorno, mas que ainda existe em risco baixo, o que é importante para quem quer reaver o seu capital. Está bem? Mas é um produto que nós devemos ter atenção. ah, para que é que estamos a colocar lá o dinheiro? Este já não dá para o nosso fundo de emergência, tem que ser para um planeamento assim mais a longo prazo, com objetivos mais a longo prazo. Porque uma coisa é eu querer ir ao Nós Alive para o próximo ano e querer comprar os bilhetes para o Nós Alive e andar um ano a poupar e colocar esse dinheiro a render durante um ano. Outra coisa é eu planear um ingresso no ensino superior ou comprar um carro, ou uma coisa que tenha um valor mais substancial. Aí eu posso deixar o meu dinheiro a render durante mais tempo e aí já posso escolher um produto que me dê um retorno maior, mas que fica lá mais tempo a maturar. Isso é interessante que é para também os jovens que nos estão a acompanhar perceberem, primeiro que também o tipo de objetivos de poupança que temos também vão ter distâncias temporais para nós os alcançarmos e, portanto, há aquelas coisas que nós pensamos daqui a 3 meses quero e vou conseguir e vou poupar e disciplinar-me para, e há aquelas coisas que têm longos anos a percorrer até alcançarmos o valor que nós precisamos e isso também é importante no momento de investir, é analisarmos bem, percebermos bem as condições e mais do que tudo, informarmos, não é? É estarmos conscientes das características, dos riscos, da rentabilidade, de tudo aquilo que são as condições associadas, não é? Portanto, a literacia aqui na sua vertente mais essencial de conhecermos, não é, Carla? Sim, sim. Como diria o Warren Buffett, que é um investidor, assim, um guru do investimento, ele não investe em nada que não conheça. Isso eu acho que é bem a chave do sucesso. Porque eu não devo investir o meu dinheiro em capitais, ou em mercados que eu não conheço, não sei como é que funciona, não conheço aquele produto. E hoje em dia acho que os jovens estão muito expostos a este tipo de negócios, porque com a difusão online, de produtos e de De tudo, jogos, na verdade, esquemas, não é? De tudo. é tudo, não há aqui uma triagem. E porque vem alguém famoso a anunciar, ou porque teve muito sucesso, ou porque agora anda com carros de luxo, usa joias, malas, roupa de marca, isso não quer dizer que seja sequer verdade. Muitas vezes as marcas e os produtos pagam para essas pessoas fazerem publicidade. Não é porque fez um bom investimento, ele só está a fazer o trabalho dele, quer fazer publicidade. E nós e os jovens temos muita dificuldade em distinguir o que é o marketing e a publicidade da análise a fazer ao produto em si. E se eu não conhecer aquele produto de investimento, lá porque é moda e todos vão atrás e todos investem, eu não o devo fazer se eu não percebo o conceito. Por isso, sim, é Exatamente. essencial ter conhecimento antes de investir e depois lá está, adequar o nosso investimento ao nosso propósito. Porque uma coisa é eu começar a investir para a reforma, por exemplo, aos 20 anos. Outra coisa é quando eu tiver 50. Os meus objetivos são diferentes. Eu aos 20 anos posso, por exemplo, apostar num PPR de fundo, com um fundo por trás, com um fundo de investimento por trás. É um PPR de fundo, em que a rentabilidade é muito maior, mas eu vou ter aqui uma vida inteira pela frente para ver o investimento a subir, a descer, a subir, a descer e a recuperar. Há tempo para isso. Agora, aos 50 anos, se calhar eu já devo pensar de outra maneira e apostar num PPR que seja em forma de seguro, porque o risco é menor e eu vou ter menos tempo para recuperar de perdas. Por isso, é tudo uma questão de começar cedo, na literacia financeira, para fazer escolhas mais acertadas, porque eu tenho o conhecimento para isso. Na verdade, duvido que os jovens que nos estão a acompanhar estejam já a pensar na reforma, mas acreditem que aquilo que estão a Deviam! fazer aqui hoje
aquilo que estão a fazer aqui hoje e que Deviam. os vossos professores vos proporcionam ao estarem a assistir vai ser essencial porque, de facto, esta informação vai-vos deixar alguma coisa para chegarem ali aos 20, como dizia a Carla, que ainda, vocês ainda não têm, mas quando chegarem aos 20, pelo menos já estão um bocadinho a pensar que poupar para a reforma é importante e que a longo prazo será um benefício para vocês. Eu vi que alguns Até alunos porque tinham eles não. aqui. Desculpa, Carla. Eu vi só que alguns Desculpem. alunos foram colocando as mãos no ar. Nós, no final, damos tempo para responder a questões, está bem? De facto, isso poderá acontecer no final, mas assim vamos seguindo a lógica da nossa conversa para que seja mais claro para todos. Mas estavas aqui a falar de um aspecto muito importante também, que é hoje em dia a publicidade, o marketing promovem muitas vezes a desinformação também, e já tivemos aqui iniciativas da DECO que falaram muito desta questão e focaram muito esta questão dos influencers que estão a fazer o seu trabalho e que muitas das vezes nos estão a sugerir algo. Mas também vemos o outro lado em que nos sugerem muitas das vezes a compra de produtos e bens e serviços muito aliado àquilo que está na moda. E muitas das vezes não temos poder financeiro, digamos assim, não temos dinheiro para comprar, mas pensamos sempre naquela hipótese de vamos parcelar isto, vamos comprar Exato. agora, mas vamos só pagar no futuro. Muitas das vezes pensamos, comprar em prestações será bom? Eu vou ter, portanto, eu vou ter. Às vezes não é sem juros, ou diz que é sem juros, e portanto nem sempre sabemos aquilo que estamos a pagar pelo aquele produto, não é? Esta Sim. facilidade da compra Este, em este prestações. o buy now, pay later, não é? Exato. É muito, é como tu dizes, é muito apelativo, não é? Porque permite-me o quê? Antecipar uma necessidade de consumo. Eu quero muito ter aquele telemóvel, não tenho ainda poupança suficiente para o ter, vou recorrer a uma destas soluções de fracionar o pagamento e recorrendo a crédito, porque isto de fracionar um pagamento tem sempre um contrato de crédito ligado atrás da loja que o vende, e eu acabo por pagar mais. Mas vamos pegar aqui no exemplo. Eu quero comprar um telemóvel a 800 euros. Que já por si é um Ah, valor bastante avultado, não é? não é? Eu quando estive a preparar isto, lembrei-me assim, eu vou ver qual é o preço do último iPhone que saiu. E pensei assim, desisti, porque Não vale a é pena, não vale a impensável, pena. é irreal, não é? É irreal. Por isso, Mas a verdade é que a verdade é que efetivamente nós vemos esses imenso vendem-se, não é? e vemos imensos influencers a falar Exatamente. sobre eles. É importante reforçar Mas isto, é que não é um valor mas assim tão baixo. é um preço absurdo. É um preço absurdamente caro. Está bem? Pronto, para mim, para a minha realidade, isto depois cada um gera conforme a sua realidade e a sua carteira. Mas peguei aqui num exemplo mais modesto. 800 euros por um telemóvel. Eu não consigo ter os 800 de uma vez, então eu vou pedir para pagar em 24 prestações de 40 euros. Ao final destas 24 prestações, o telemóvel saiu a 960 euros. Ou seja, eu paguei mais 160 euros do que se tivesse comprado a pronto. Está bem? Por Mesmo isso sem aqui a juros, importância, é isso? por acaso neste exemplo é com juros, mas mesmo sem juros, quando nos dizem que pode comprar em X prestações sem juros, não quer dizer que seja o preço a dividir pelas prestações, porque para além dos juros existem encargos e impostos sobre as prestações. Por isso nunca é o preço a dividir pelas prestações, porque há aqui sempre outros valores a considerar, está bem? Por isso é que existem duas variantes que nós devemos considerar quando analisamos créditos. Isto agora dá uma conversa para mais não sei quantas horas, que é a taxa de juros, que é a TAN, e a TAEG, que representa o custo efetivo que o empréstimo tem. Está bem? Por isso, existem aqui outros encargos que não são contemplados nessas promoções do paga agora sem juros durante 10 meses. Mas depois, lá está, muitas das vezes a informação que passa é esta, é que é 0% de juros, portanto, o valor que nós vamos comprar o produto é o valor efetivo do produto, portanto, não há aqui um acréscimo só porque estamos a fracionar, e portanto isto também promove que seja muito mais fácil de cair nesta tentação de comprar muitas das vezes por Eu impulso, porque diria se quer. mais criar a sensação, criando necessidades artificiais. Porque se eu soubesse que era aquele preço de uma vez e que eu não tenho dinheiro, eu não conseguia comprar. Agora, se eu tiver essa possibilidade
pagarem prestações sem juros ou com juros já me torna aquele produto acessível. Por isso, eu diria que antes de ceder à tentação de comprar sem juros, analisem, ou seja, não façam compras por impulso. Analisem, pensem pelo menos durante 24 horas se aquele produto vos faz realmente falta e se precisam mesmo de adquiri-lo naquela altura. Sim, isto pode ser aqui uma forma de pôr travão a esta pressão que a sociedade nos cria de ter coisas que de facto não Não precisamos. necessitamos. Muito obrigada, Carla. De facto, fizemos aqui um percurso sobre aquilo que é importante no Dia Mundial da Poupança. Também gostava de deixar a nota de que, efetivamente, nós falámos de concretizar objetivos com a poupança, falámos aqui do valor avontado de um telemóvel, mas nesta vertente efetiva de fracionar. Eu costumo dizer muitas vezes que quando nós alcançamos um objetivo dito de luxo, também é importante para nos motivarmos a continuar a poupar, sendo que o fundo de emergência tem que lá estar garantido, e esse é claro. Alcançamos os nossos luxos, nossos objetivos com a nossa poupança, mas o fundo de emergência continua ali guardado. Penso que, no fundo, acaba por ser esta também a mensagem que gostava de passar. Mas pergunto-te a ti, Carla, gostavas de deixar uma última mensagem a estes nossos jovens que estão aqui a acompanhar, uma sala repleta, que está aqui a ouvir-nos? Queres deixar Sim, uma última o que, mensagem? o que é que, o que é que eu gostaria de dizer ao auditório? Tem a vida toda pela frente e o facto é que o tempo é vosso aliado, porque a nossa vida financeira deve ser encarada como um vaso em que nós semeamos uma flor. Nós temos que ter tempo de semear, deixar crescer a plantinha, de ver o tronco engrossar, não é? Crescer, até dar aqui uma pequena planta, uma árvore com flor que depois vai dar fruto e temos de deixar de ter, temos que ter tempo para o fruto amadurecer, não é? Ficar doce para o colher, porque não há investimentos rápidos com retorno garantido, está bem? Por isso isto tem que ser tudo planeado, tem tudo de ter tempo para crescer e vocês têm a vida toda pela frente para isso acontecer. Era isto que Muito eu vos gostava de obrigada. dizer. Muito obrigada. Excelente mensagem, Carla. E antes ainda de eu terminar e de lançar um desafio a todos, eu vi que havia aqui perguntas, portanto, damos agora espaço para quem quiser fazer as suas perguntas. Portanto, levantem a mão ou escrevam-nos no chat. Eu agora já vou estar aqui mais atenta, tal como a minha colega, aqui ao chat. Não sei se alguém quer levantar a mão, fazer a pergunta. Há bocado tínhamos aqui dois jovens que estavam mesmo interessados em fazer perguntas e agora não os vejo. Não sei se, entretanto, alguém quer. De qualquer Enquanto. das formas, podem Temos sempre aqui. chegar as perguntas depois por escrito que nós respondemos. Exatamente. Eu vejo aqui. Vou pedir para ativar o som. Aqui é quem pediu para levantou a mão. Portanto, este utilizador tem aqui um número. Eu já pedi para ativar o som. Quer fazer pergunta? Tá? Estamos a ouvir. Sim? Sim, é. Estamos a ouvir? Penso que não consigamos. Mais alguma pergunta? De qualquer forma, também reforço aquilo que a Carla acabou de dizer, caso haja alguma pergunta, alguma questão. Às vezes, aqui em grande grupo também não é fácil de fazer estas perguntas, mas através do e-mail da DEC Jovem, façam-nos chegar, que nós depois fazemos chegar também a resposta. Para todos os que estão a acompanhar, lanço dois desafios. Primeiro, seguirem as redes da DEC Jovem, portanto, tanto no Instagram, como no Facebook também para os professores. Eu sei que o Facebook é sempre para os professores, não é? Mas sigam-nos nas nossas redes sociais, portanto, acompanhem aquilo que são as nossas dicas aqui. Temos aqui uma pergunta. Vou interromper. Melissa, vou pedir para ativar o som. Melissa, consegue ativar o som, por favor? Não, falso alarme. Falso alarme. Então, deixava então um último desafio para todos. Estamos no Dia Mundial da Poupança, falámos aqui da questão do orçamento e, portanto, eu lanço-vos o desafio de. Desculpa, que agora ouvi aqui muito som. Não sei, Inês, consegues ajudar? Já está. Portanto, lanço o desafio a todos. Comecem a fazer
o vosso orçamento pessoal esta semana. E, portanto, criem, por exemplo, o vosso desafio de poupança de 7 dias. 1 euro por dia. Parece pouco, mas nós temos aqui que bocadinho a bocadinho, devagar se constrói esta nossa poupança. E, portanto, lanço-vos o desafio de durante 7 dias colocarem 1 euro por dia. E, portanto, se quiserem partilhar connosco, identificar-nos nas nossas redes sociais, fazerem um story alusivo ao tema, já sabem, identifiquem-nos, mas lanço-vos efetivamente este desafio. Pensem no vosso orçamento pessoal esta semana, identifiquem onde é que gastar o dinheiro, se foi nos lanches, se foi ali no café, se foram comprar um bolo, um sumo, se foram ao cinema, identifiquem estes vossos gastos e pensem dentro das despesas que tiveram, quais é que podem ser eliminadas. Mas ainda antes disso, lembrem-se que a primeira despesa é tirar o euro para a poupança. Muito obrigado. Eu vou agora Um euro deixar por aqui. dia. 1 euro por dia Não ao estava final bem do que ano lhe são fazia. 365 anos, 365 euros, não 165 é? dias. Muito, muito bem, muito bem. Elizabeth Silva, não sei, eu vejo aqui várias mãos no ar, portanto, vou dar espaço agora. Vamos lá ver se conseguimos ouvir. Eu vou pedir para ativar o som. Agora Queria, ouvimos. queria perguntar o que é a inflação. O que é? Muito A bem. inflação, muito bem, obrigada. A inflação é a subida generalizada do preço dos produtos. Ela é calculada anualmente pelo preço médio dos produtos, é o INE que faz esse apanhado e que vai fazendo a média dos produtos e que nos transmite qual é o valor da inflação. Hoje o valor da inflação ronda os 2,23%. Portanto, significa que os produtos estão mais caros, cerca de 2,3%, certo? No ano passado, No ano exatamente. passado. É a tal ideia de que o bilhete de cinema aumentou um bom bocado. É Exatamente. esta a ideia, está bem? Aqui, tenho aqui outra escola, é PSM. Vou pedir para ativarem o som e fazerem a vossa pergunta. Oi? Lá vem o porta-voz. Vamos lá ver. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom A minha dia. pergunta era: qual é a melhor maneira para poupar dinheiro? Não Olha, estiveram atentos. a melhor maneira é aceitarem o desafio que a Isa lançou, de tirarem 1 euro por dia e vão ver que ao final do ano o dinheiro ou a poupança acumulada que têm. Mas o que têm que fazer é rever o vosso orçamento e verem o que é que podem otimizar as vossas despesas e, à partida, tirar logo um valor para a poupança. Está bem? Muito obrigada, Carla. Vamos aqui a mais uma. Melissa, vamos ver se é agora que a conseguimos ouvir. Vejo que é. Olá, Bom dia. bom Olá, dia, senhora Isa Tudela e bom dia, senhora Carla Dourado, está tudo bem? Está tudo bem, olá, tudo obrigada. bem? Bom dia. Obrigada. Eu queria saber quanto tempo é que eu tinha de investir e quanto dinheiro eu tinha que juntar para conseguir criar um bom rendimento para o meu futuro. Olha, Pergunta para não te consigo Queijinho. dizer quanto é que tens que investir, nem quanto tempo. O que eu te posso dizer é que tens que começar o quanto antes. Está bem? Ah, O quanto antes. Porque isso depois depende de como é que tu queres que seja o teu futuro. Porque uma coisa é levar uma vida normal, sem aqui grandes apertos financeiros. Outra coisa é que tu queres para o teu futuro ter um iate e uma casa de luxo, não é? São pois. coisas diferentes. Por isso, se é só para uma vida financeira confortável, sem ter grandes preocupações, começa já, está bem? Vai-te informando com os teus pais, do que é que poderia ser para ti constituir aqui um fundo para o teu futuro, um plano de poupança-reforma, um plano de poupança e educação, para quando chegares à idade adulta começares a colher os teus frutos. Muito obrigado pela atenção e obrigado pela apresentação Ora é que vocês essa. puseram. Obrigada. Obrigada, Obrigada. obrigada, obrigada. E vamos aqui à Escola Artística e Profissional de Árvore. Vou pedir para ativarem o som e fazerem a pergunta. Olá, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Eu queria saber a sua opinião sobre o parcelamento ser uma prisão. Tipo, Já falámos sobre isso, não? Pagar em prestações ser uma prisão. muito É longas, sim, tipo 2 anos, 3 anos, 5 anos, sabe? serem muito longas, não é? Por isso, o melhor é sempre nós pouparmos antes de tomarmos a decisão do consumo. Está bem? Porque é o que tu dizes. Se eu for comprar qualquer coisa a crédito, eu até posso ficar condicionada para pedir créditos futuros, porque já tenho esta prestação a pesar-me.
E isso pode fechar-me portas. Por isso, na realidade, é mesmo uma prisão. Por isso, vale sempre mais a pena, porque fica mais barato em primeiro lugar, acumular poupança para comprar o produto do que ceder à tentação de comprar a crédito e em prestações. Obrigada, obrigada. Obrigada. Não sei se está aqui mais algumas questões, portanto, eu vejo aqui ainda mãos no ar. Vamos dar aqui espaço agora ao agrupamento de escolas, que eu não consigo ver aqui o nome. Agrupamentos. É este menino que agora. Alô, bom Olá, bom dia. dia. Vocês sabem, se a população hoje em dia tem noção sobre a poupança? Carla. Bem, a noção, eu diria que têm é pouco estímulo a poupar. Seria cada vez mais importante a população em geral ter esse estímulo para fazer poupança, está bem? É um tema que não devemos descurar de todo, porque da poupança pode significar a diferença entre nós passarmos por dificuldade porque não temos a quem recorrer, a tornar a nossa situação financeira ainda mais grave. Está bem? Por isso, se a população em geral não está alerta para o tema da poupança, deveria estar, está bem? Por isso é que nós fazemos essas sessões, para nós também, vocês também serem sementes e replicarem a importância que a poupança deve ter na nossa vida. Obrigada, Carla. Antes de passar aqui a palavra a quem ainda tem a mão no ar, eu tenho aqui no chat uma mensagem de um aluno da escola, do agrupamento de escolas Condeixa, que diz assim: consigo manter um plano financeiro a longo prazo? Portanto, se calhar esta ideia de disciplina e consistência. Não sei, Carla, se queres dar aqui uma nota a este aluno que está a pensar se vai conseguir ou não. Se consegue, depende da tua motivação. Eu acho que sim, se tiveres objetivos bem definidos, até te posso dizer uma coisa, custa um bocadinho ao princípio, mas assim que nós começamos a ver a nossa poupança a acumular e a crescer, é quase viciante. Nós não conseguimos parar. Queremos sempre alcançar aquele objetivo e partir para outro maior. Por isso eu penso que sim, que se tiveres disciplina e determinação, consegues certeza manter esse plano para o resto da tua vida. Sempre a motivação em primeiro plano, não é? Portanto, esta ideia de consistência. Temos aqui EBI dos biscoitos, penso que seja isso. Não sei se ainda querem fazer uma pergunta. Ainda temos aqui espaço para duas perguntas. Sim? Não? Eu pedi para ativar o som. Agora sim. Olá, bom dia. O que é Bom dia. Bom dia. Peço desculpa que não ouvimos. o que é o PPR? O que é o PPR? O que é um PPR? O PPR é um plano poupança-reforma. É um produto de investimento que nos permite acautelar a nossa financeiramente quando entramos na fase da reforma. Só aqui em termos de uma chegazinha, quando nós recebemos os lucros dos nossos investimentos, eles são taxados pelo Estado a 28%. Os PPRs, os planos de poupança reforma, são taxados a 8,6%. Está bem? Para além disso, têm benefícios fiscais, podemos deduzir aquilo que investimos no PPR no nosso IRS. Por isso, é uma forma que o Estado está a dizer, vão pensando na vossa vida financeira na reforma, está bem? Que eu até vos estou a dar aqui uns incentivos para vocês levarem isto a sério. Por isso, PPR, Plano de Poupança Reforma. Se não têm, ou se lá em casa não conhecem, peçam para verem com os vossos pais e informarem-se todos em família, porque pode ser uma opção muito interessante. Obrigada, Carla. Eu vejo muitas perguntas, infelizmente não temos mais tempo, mas eu vou sugerir aos professores que guardem as perguntas, escrevam as perguntas e que façam chegar as perguntas à DEC Jovem, que nós teremos todo o gosto em esclarecer. Acompanhem também as nossas iniciativas nas nossas redes sociais, no nosso site em DEC Jovem e estaremos aqui sempre para poder esclarecer. Lembrando que a DEC tem o Gabinete de Proteção Financeira. Este gabinete ajuda a percebermos melhor como fazer o orçamento familiar, a percebermos como identificar quais as despesas que poderiam ser ou não eliminadas, sempre na ótica de escolha da família individual,
mas aconselhamos como fazer, como conseguir alcançar esta folga financeira e também a avaliar aquilo que são os produtos financeiros no mercado, a perceber a linguagem técnica que está descrita nos documentos que nos são entregues pelas entidades bancárias e financeiras. Esta é a chave, é quando não sabemos pedir apoio. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada à Inês, que também esteve aqui connosco, da DEC Jovem. Muito, muito, muito obrigada a todas as escolas, a todos os alunos pelo interesse, pela participação. Um feliz Dia Mundial da Poupança, um feliz dia de Halloween. Cá estaremos num próximo Digital Leve. Muito obrigada e até à próxima a todos. Um bom dia. Muito obrigada, um bom dia, obrigada.